A faxineira entrou na mansão com as duas filhas no colo sem fazer barulho, como se o silêncio pudesse esconder o erro que ela sabia estar cometendo. O portão ainda estava fechado quando ela passou, mas o carro do patrão já estava na garagem, o que fez o coração dela disparar de um jeito que parecia que ia sair pela boca. Ele nunca chegava tão cedo. Nunca. E justamente naquele dia, justamente no dia em que a vizinha tinha ligado dizendo que não podia ficar com as meninas porque tinha passado mal durante a madrugada, ele tinha resolvido mudar a rotina. Ela apertou as duas contra o peito, sentindo o peso pequeno dos corpos quentes, os bracinhos se mexendo devagar, ainda sonolentos, e respirou fundo tentando manter a calma. Uma usava um vestidinho azul claro, a outra um amarelo com florzinhas, porque era a única forma que ela tinha encontrado de não confundir as duas quando estava cansada demais para pensar. E ela estava cansada. Muito mais do que costumava admitir para si mesma. O nome dela era Marta, tinha 27 anos, duas filhas gêmeas de 8 meses e 3 empregos para conseguir pagar o aluguel de um quarto pequeno nos fundos de uma casa velha, onde o teto pingava quando chovia e a geladeira fazia um barulho estranho a noite inteira. Aquele trabalho na mansão era o único que tinha carteira assinada. O único que pagava um pouco melhor. O único que dava alguma sensação de segurança, mesmo que fosse frágil. Ela nunca tinha levado as meninas para lá antes. Nunca. Sabia que não podia. Sabia que estava contra as regras. Mas naquela manhã, depois de ligar para 3 pessoas diferentes e ouvir 3 negativas diferentes, depois de perceber que não tinha com quem deixá-las e que precisava trabalhar de qualquer jeito, ela simplesmente tinha desistido de pensar em soluções perfeitas e escolhido a única opção possível. Entrou pela porta dos fundos, como sempre fazia, passou pela lavanderia, pela cozinha enorme e silenciosa, e seguiu para a sala principal tentando andar sem fazer barulho, como se aquilo pudesse diminuir o impacto quando fosse descoberta. As meninas estavam quietas, mas não dormiam. Olhavam em volta com os olhos grandes, curiosas com aquele espaço que parecia grande demais para uma casa, com o chão brilhando, os móveis claros, o cheiro diferente de tudo. Marta colocou as duas no tapete perto do sofá, deu alguns brinquedos que tinha trazido na bolsa e olhou em volta, tentando decidir o que limpar primeiro antes que ele aparecesse. As mãos tremiam levemente. Ela passava pano na mesa, mas a cabeça estava em outro lugar. Estava no que ia dizer quando ele visse. Estava na expressão dele quando percebesse que ela tinha quebrado a principal regra. Estava na possibilidade real de ser mandada embora ali mesmo, sem direito à explicação. Ela repetia mentalmente que ia ser rápida. Que ia limpar tudo antes que ele descesse do quarto. Que talvez ele nem percebesse. Que talvez desse tempo. Mas o barulho de passos vindo da escada que dava para o andar de cima fez o estômago dela gelar. O som era calmo, sem pressa, mas para ela parecia um alarme. Marta virou devagar, segurando o pano com força demais, e viu o milionário descer os últimos degraus com a camisa social ainda aberta no colarinho, o celular na mão, a expressão neutra de sempre. Ele parou no meio da escada quando olhou para a sala. Os olhos dele foram direto para as duas meninas sentadas no tapete. Por alguns segundos ninguém falou nada. O silêncio ficou pesado, estranho, quase irreal. Marta sentiu o rosto queimar, o corpo travar, a garganta secar. A primeira reação dela foi pegar as duas no colo e pedir desculpa antes mesmo de ele falar qualquer coisa, mas as pernas simplesmente não obedeceram. O milionário desceu o último degrau devagar, caminhou até a sala e parou a poucos passos das meninas, olhando para elas como se estivesse tentando entender se aquilo era real ou algum tipo de engano. Uma das gêmeas pegou um brinquedo e deixou cair no chão, fazendo um barulho seco que ecoou na sala grande demais para aquele som pequeno. Marta sentiu o coração bater tão forte que parecia que ele podia ouvir. Ela tinha certeza absoluta de que ele ia gritar. Tinha certeza de que ia dizer que aquilo era inaceitável, que ela tinha quebrado o contrato, que não podia misturar vida pessoal com trabalho, que precisava se retirar imediatamente e não voltar mais. Já tinha ouvido discursos parecidos antes. Em outros empregos. Em outras casas. Em outros lugares onde também achou que talvez tivesse encontrado alguma estabilidade, até perceber que estabilidade para gente como ela nunca durava muito. Mas o milionário não gritou. Ele se abaixou lentamente na frente das meninas, colocou o celular no bolso e ficou olhando para as duas como se elas fossem a única coisa importante naquele ambiente inteiro. Uma delas estendeu a mãozinha na direção da gravata dele e segurou o tecido com força, puxando de leve, curiosa com o brilho do pano. A outra começou a rir daquele jeito aberto e sem vergonha que só bebês sabem rir quando estão confortáveis. E em vez de se afastar, em vez de reclamar,
em vez de chamar Marta pelo nome com a voz dura, ele simplesmente pegou as duas no colo, uma de cada lado, com um cuidado que ninguém ali esperava, nem mesmo ele. Marta ficou parada, sem conseguir se mexer, segurando o pano como se aquilo fosse a única coisa que ainda a mantinha em pé, enquanto via o homem mais rico daquela casa, que mal falava com os funcionários, que sempre parecia distante e sério, sorrir de um jeito que ela nunca tinha visto antes. Marta sentiu o tempo desacelerar, como se a cena à sua frente não estivesse acontecendo de verdade, como se fosse algum tipo de sonho estranho criado pelo cansaço acumulado das últimas semanas. O milionário segurava as duas filhas dela com uma naturalidade absurda, como se aquilo fosse parte da rotina, como se não existisse nenhuma regra sendo quebrada naquele momento, como se não existisse nenhuma linha invisível separando patrão e empregada, mundo rico e mundo pobre, estabilidade e sobrevivência. Ele ajeitou melhor as meninas nos braços, uma de cada lado, apoiando com firmeza, mas sem apertar, e Marta percebeu imediatamente que aquilo não era improviso. Não era um gesto desajeitado de quem nunca tinha segurado um bebê antes. Havia uma precisão ali, um cuidado automático, quase instintivo, como se ele soubesse exatamente onde apoiar as mãos, como distribuir o peso, como evitar que as cabecinhas tombassem para frente. A menina do vestido azul puxava a gravata dele com força, fascinada pelo tecido, enquanto a do amarelo batia as mãozinhas no peito dele e ria, como se tivesse encontrado um brinquedo novo. E ele deixava. Não demonstrava incômodo. Não parecia com pressa de devolver. Não fazia nenhuma pergunta ainda. Marta sentiu o estômago revirar. A cabeça dela gritava que aquilo estava errado, que ela precisava agir, que precisava pedir desculpa, explicar, pegar as filhas e sair antes que a situação ficasse ainda pior. Mas o corpo simplesmente não respondia. Era como se estivesse paralisada entre duas realidades, a que ela conhecia, onde patrões não toleravam erros, e aquela que estava acontecendo agora, onde o patrão segurava suas filhas como se fossem algo precioso. Ela tinha se preparado para a bronca desde o momento em que entrou naquela casa. Tinha ensaiado mentalmente as frases, as desculpas, as justificativas. Tinha pensado em dizer que era só por aquele dia, que tinha sido uma emergência, que não ia se repetir. Tinha até imaginado a expressão dele, fria e distante, dizendo que entendia, mas que regras eram regras. Mas ele não dizia nada. Só ficava ali, balançando levemente o corpo, como se estivesse embalando as duas, um movimento quase imperceptível, mas constante, que fez a menina de amarelo bocejar e encostar a cabeça no ombro dele. Marta sentiu um aperto estranho no peito ao ver aquilo. Um aperto que não era só medo. Era algo misturado com surpresa, confusão e uma ponta de dor que ela não sabia explicar. Porque as filhas dela nunca tinham sido embaladas assim por um homem. O pai das meninas tinha ido embora quando descobriu que eram gêmeas. Tinha dito que não estava preparado, que era responsabilidade demais, que não tinha condições. Tinha saído do apartamento com uma mochila nas costas e nunca mais voltado. Nunca ligou. Nunca mandou mensagem. Nunca perguntou se estavam bem. Nunca apareceu nem no dia do nascimento. Desde então, Marta tinha aprendido a não esperar nada de ninguém. Aprendeu a não contar com ajuda, a não criar expectativas, a resolver tudo sozinha. Aprendeu a aceitar que a vida dela ia ser assim, corrida, cansada, cheia de improvisos, cheia de escolhas difíceis. Aprendeu a engolir o choro, a dormir pouco, a sorrir para as filhas mesmo quando estava exausta demais para ficar de pé. E agora estava ali, vendo um estranho fazer algo que o pai delas nunca tinha feito. O milionário olhou para uma das meninas e falou baixinho, quase num sussurro, como se tivesse medo de assustá-las. Marta não conseguiu ouvir o que ele disse, mas pelo jeito como as duas riram, parecia que ele estava conversando com elas, como se fossem capazes de entender cada palavra. Aquilo deixou tudo ainda mais surreal. Ela finalmente conseguiu respirar fundo e dar um passo à frente, sentindo as pernas tremerem. A voz saiu baixa, quase falha. Senhor, eu posso explicar. Ele levantou o olhar devagar, pela primeira vez desde que tinha descido as escadas. E o olhar dele não era duro. Não era acusador. Não tinha irritação. Tinha apenas curiosidade. Uma curiosidade calma, quase gentil, que deixou Marta ainda mais desconcertada. Quantos meses elas têm? Ele perguntou. A pergunta pegou Marta completamente desprevenida. Não era aquilo que ela esperava ouvir. Não era uma bronca. Não era uma ordem. Não era uma ameaça. Era uma pergunta simples, comum, do tipo que qualquer pessoa faria ao ver dois bebês pela primeira vez. Marta demorou alguns segundos para responder,
porque o cérebro ainda estava tentando entender que aquela conversa estava acontecendo de verdade. 8 meses, senhor. Ele assentiu devagar, olhando de uma para outra. Já estão começando a engatinhar, né? O coração de Marta apertou. Era exatamente isso. As duas tinham começado a engatinhar na semana anterior, e desde então era impossível deixá-las paradas por mais de alguns minutos. Era por isso que ela estava ainda mais cansada. Era por isso que a vizinha tinha reclamado que não estava conseguindo dar conta sozinha. Sim, senhor. Começaram semana passada. Um sorriso discreto apareceu no rosto dele. Um sorriso de verdade, não aquele sorriso educado e distante que ele costumava dar aos funcionários. É uma fase bonita, ele disse baixinho. Marta sentiu algo se mover dentro dela. Não sabia se era alívio. Não sabia se era medo. Não sabia se era gratidão. Só sabia que aquela situação estava completamente fora de tudo que ela já tinha vivido, e que, pela primeira vez em muito tempo, ela não conseguia prever o que ia acontecer em seguida. E isso, de um jeito estranho, era mais assustador do que qualquer bronca. Marta observava cada movimento dele como se estivesse assistindo a algo que não fazia parte da realidade dela, como se aquela cena tivesse sido arrancada de um filme e colocada dentro da própria vida sem aviso prévio. O milionário continuava com as duas nos braços, agora caminhando lentamente pela sala, desviando dos móveis com cuidado, como se estivesse com medo de acordá-las, mesmo que nenhuma das duas estivesse dormindo de verdade. A menina do vestido azul começou a brincar com os botões da camisa dele, apertando um por um, curiosa com o formato, enquanto a do amarelo encostava o rosto no peito dele e respirava fundo, como se reconhecesse aquele cheiro estranho, mas confortável. Marta sentiu um nó se formar na garganta ao perceber que as duas estavam tranquilas demais para uma situação tão fora do normal. Elas não choravam. Não estranhavam. Não pediam colo dela. Era como se estivessem seguras ali. E isso a deixou ainda mais confusa. Porque ela tinha passado a vida inteira tentando ser tudo ao mesmo tempo para as filhas. Mãe, pai, proteção, sustento, conforto. Sempre com a sensação de que nunca era suficiente, de que estava sempre falhando em alguma coisa, de que sempre existia um pedaço da vida das meninas que ela não conseguia preencher sozinha, por mais que se esforçasse. Ela limpou a garganta, sentindo a voz sair fraca. Eu sei que não devia ter trazido elas, senhor. Eu tentei arrumar alguém para ficar, mas não consegui. Foi só hoje. Eu prometo que não vai se repetir. As palavras saíram rápidas, atropeladas, como se ela precisasse se defender antes mesmo de ser acusada. O corpo dela estava tenso, preparado para ouvir a resposta dura, preparado para o tom frio, preparado para a decepção. Mas ele não respondeu de imediato. Parou perto da janela grande da sala, por onde entrava a luz da manhã, iluminando o rosto das meninas e deixando ainda mais evidente como elas eram parecidas. Olhou para Marta com atenção pela primeira vez desde que a conversa tinha começado de verdade. Você sempre trabalha aqui sozinha? Ele perguntou. A pergunta fez Marta piscar algumas vezes, tentando acompanhar a lógica daquela conversa. Sim, senhor. Sou só eu. E não tem ninguém que possa te ajudar com elas? Família, amigos? O estômago dela revirou. Essa era a parte que ela sempre evitava contar. A parte que doía. A parte que as pessoas geralmente escutavam com pena, com julgamento ou com aquele silêncio desconfortável que dizia mais do que qualquer palavra. Não, senhor. Minha mãe faleceu faz 2 anos. Meu pai eu não vejo desde criança. Não tenho irmãos. Só a vizinha que fica quando pode. Ele não comentou nada de imediato. Apenas assentiu devagar, como se estivesse absorvendo aquela informação com cuidado, como se não quisesse reagir sem pensar. Marta percebeu algo diferente no olhar dele, algo que ela não estava acostumada a ver em patrões. Não era curiosidade vazia. Não era indiferença. Era uma espécie de atenção silenciosa. E o pai delas? Ele perguntou, a voz baixa. Marta sentiu o peito apertar. Foi embora quando descobriu que eram gêmeas. Ela disse aquilo como quem já tinha repetido a mesma frase tantas vezes que tinha perdido até o peso emocional original, como se fosse apenas um dado da própria biografia. Mas por dentro, ainda doía. Doía lembrar da mochila dele encostada na porta, do olhar apressado, das desculpas mal explicadas, da sensação de abandono que tinha ficado no ar. Ele ajuda em alguma coisa? Ele continuou. Não. Nunca ajudou. O silêncio se espalhou pela sala. As meninas começaram a ficar mais quietas. A do amarelo bocejou, esfregando os olhos com o dorso da mãozinha,
e Marta sentiu o impulso automático de ir até elas, de pegar no colo, de fazer o que sempre fazia. Mas ele já estava fazendo isso. Ele já estava embalando. Ele já estava ali. E aquilo a deixava estranhamente deslocada. Quantas horas você trabalha por dia? Ele perguntou. Marta suspirou antes de responder, como se estivesse abrindo uma porta que não queria abrir. Depende do dia. Aqui são 6 horas. Depois vou para outro emprego à tarde. E 3 vezes por semana trabalho à noite também. Dá quantas horas no total? Umas 12. Ele franziu levemente a testa. E você dorme quando? Marta quase riu, mas o riso morreu antes de sair. Quando dá, senhor? Umas 5 horas por noite. Às vezes menos. Ele ficou em silêncio de novo, olhando para ela como se estivesse enxergando algo que não tinha visto antes. Não só a funcionária. Não só a faxineira. Mas uma mulher visivelmente cansada, com olheiras que ela tentava esconder, com postura de quem estava sempre carregando peso demais. Isso não é sustentável, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Marta deu de ombros. Eu sei. Mas é o que tem. Ela percebeu que estava tremendo levemente, não de frio, mas de cansaço acumulado. De anos vivendo em modo sobrevivência, sempre resolvendo o urgente, sempre deixando o resto para depois, sempre achando que em algum momento as coisas iam melhorar sozinhas. E quando a vizinha não pode ficar com elas? Ele perguntou. Marta respirou fundo. Eu falto no trabalho. Ou levo comigo, como hoje. Às vezes deixo elas dormindo e peço para a vizinha olhar de meia em meia hora. Ela sentiu vergonha ao dizer aquilo em voz alta. Não porque não se esforçasse, mas porque sabia que não era o ideal. Sabia que estava sempre improvisando, sempre no limite, sempre um passo antes do colapso. Você já perdeu emprego por causa disso? Ele perguntou. 2. Ela respondeu sem rodeios. O silêncio voltou a tomar conta da sala, mas agora tinha um peso diferente. Não era só constrangimento. Era a sensação de que algo importante estava sendo construído ali, mesmo que Marta ainda não soubesse exatamente o que. O milionário olhou novamente para as meninas, agora quase dormindo nos braços dele, e depois para Marta, que segurava o pano de limpeza como se ainda estivesse presa ao papel que conhecia, como se tivesse medo de sair daquele lugar, mesmo que por alguns minutos. Você tem medo de perder esse emprego? Ele perguntou. Marta não hesitou. Muito. A palavra saiu simples, direta, sem enfeite. Porque aquela era a verdade mais crua que ela tinha. E naquele momento, ela não fazia ideia de que aquela resposta era exatamente o que ia mudar. Marta sentiu a própria respiração falhar por um segundo depois de responder. Não era fácil admitir aquilo em voz alta. Dizer que tinha medo. Dizer que dependia daquele emprego mais do que queria. Dizer que toda a vida dela estava pendurada em algo que podia desaparecer de um dia para o outro sem aviso. Ela esperava algum tipo de reação. Uma frase pronta. Um discurso sobre responsabilidade. Uma recomendação fria para procurar ajuda em algum lugar. Qualquer coisa que mantivesse aquela distância profissional que ela já conhecia tão bem. Mas ele não disse nada disso. O milionário ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para as meninas como se estivesse tentando enxergar algo além do que estava visível, como se estivesse conectando peças que até então não tinham se juntado na cabeça dele. A menina do vestido azul já tinha fechado os olhos completamente e dormia com a cabeça apoiada no braço dele, respirando devagar. A do amarelo ainda estava acordada, mas quieta, segurando a gravata dele sem força, como se não quisesse mais brincar, só ficar ali. Você ganha quanto aqui? Ele perguntou de repente. A pergunta pegou Marta de surpresa. Era um assunto delicado. Um assunto que ela nunca gostava de falar. Mas respondeu. O suficiente para pagar o aluguel e as contas básicas. Sobra pouco. Ele assentiu devagar. E nos outros 2 empregos? Quase a mesma coisa. Somando tudo dá para sobreviver. Só isso. A palavra sobreviver saiu pesada. Porque era exatamente isso. Ela não vivia. Ela sobrevivia. Acordava cansada, dormia exausta, sempre contando dinheiro, sempre calculando atrasos, sempre decidindo qual conta ia pagar primeiro quando o mês apertava demais. Ele continuou andando pela sala com as meninas nos braços, parou perto do sofá e sentou devagar, ainda sem soltá-las, como se tivesse medo de quebrar aquele momento silencioso que tinha se formado entre eles. Marta percebeu que ele não tinha pressa. Não parecia incomodado. Não parecia querer encerrar a conversa. Você nunca pensou em largar algum desses empregos? Ele perguntou.
Marta soltou um riso curto, sem humor. Já pensei em largar todos. Mas aí eu lembro que tenho 2 crianças para alimentar. Ela falou aquilo com naturalidade, mas por dentro sentiu o peso da frase. Porque era sempre assim. Sempre existia uma vontade de parar, de descansar, de respirar, mas nunca existia a possibilidade real de fazer isso. Ela não tinha esse luxo. E quando você fica doente? Ele perguntou. Marta franziu a testa, confusa. Doente? Sim. Quando você adoece. Quem cuida delas? Quem trabalha por você? Ela demorou a responder. Eu não fico doente, senhor. A frase saiu automática, quase como um reflexo. Ele olhou para ela com mais atenção. Como assim você não fica doente? Eu fico, mas não paro. Não posso parar. Marta percebeu naquele momento quão estranho aquilo soava, mas para ela era a coisa mais normal do mundo. Gripe, febre, dor nas costas, enxaqueca. Nada disso era motivo suficiente para faltar. Nada disso era motivo suficiente para descansar. Ela sempre dava um jeito. Sempre tomava algum remédio e continuava. Porque se parasse, tudo parava junto. Ele ficou em silêncio novamente, mas agora o olhar dele era diferente. Não era mais só curioso. Era preocupado. E você não tem medo de simplesmente desabar? Ele perguntou. Marta engoliu em seco. Tenho. Mas não posso pensar muito nisso. Ela disse aquilo olhando para o chão, sentindo o peso real da própria vida se materializar naquela pergunta simples. Porque no fundo, ela sabia. Sabia que estava no limite. Sabia que estava se empurrando além do que aguentava. Sabia que não tinha margem para erro. Qualquer imprevisto, qualquer problema maior, qualquer doença mais séria podia derrubar tudo. Quantos anos você tem, Marta? Ele perguntou. 27. Ele balançou a cabeça devagar. Você vive como se tivesse 50. A frase não foi dita com crueldade. Foi dita com uma espécie de constatação triste. E Marta sentiu algo apertar dentro do peito. Porque era verdade. Ela se sentia velha. Cansada. Gasta. Como se tivesse vivido 3 vidas em uma só. Eu não tive escolha, ela respondeu. Teve, ele disse, só não teve opções. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era constrangedor. Não era pesado. Era um silêncio de compreensão. Um silêncio de 2 pessoas que, de alguma forma estranha, estavam se reconhecendo em histórias diferentes, mas com dores parecidas. Ele olhou de novo para as meninas, agora completamente adormecidas nos braços dele, e suspirou fundo. Você sabe que isso não é vida, né? Ele disse baixinho. Marta sentiu os olhos arderem. Eu sei. Mas é o que eu tenho. Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse organizando algo dentro da própria cabeça. Quando abriu, o olhar dele estava mais firme, mais decidido, como se tivesse tomado alguma decisão interna que ainda não tinha sido verbalizada. Você nunca teve ninguém que te ajudasse de verdade, né? Ele perguntou. Marta balançou a cabeça lentamente. Não. Sempre fui só eu. Ele assentiu. Eu também. Ela levantou o olhar imediatamente. Como assim? Ele demorou alguns segundos para responder. Minha esposa foi embora quando nossa filha tinha 1 ano e meio. Levou a menina e nunca mais voltou. Mudou de cidade, depois de país. Eu tentei procurar, mas nunca consegui. Faz 3 anos que não vejo minha filha. Marta sentiu o mundo parar por um segundo. Aquilo explicava tudo. Explicava o jeito que ele segurava as meninas. Explicava a naturalidade. Explicava a paciência. Explicava aquele olhar silencioso que parecia entender coisas que ninguém nunca tinha entendido nela. Eu sinto muito, ela disse, com a voz baixa. Ele deu um sorriso pequeno, quase imperceptível. Ah. Então eu sei como é tentar cuidar de alguém sozinho e não ter com quem contar. Marta sentiu algo diferente dentro do peito. Não era mais só medo. Não era mais só vergonha. Era uma sensação estranha de não estar mais completamente sozinha naquela sala. E foi naquele momento, sem ela perceber, que a conversa deixou de ser entre patrão e funcionária. E passou a ser entre 2 pessoas quebradas tentando se reconhecer no silêncio uma da outra. Marta ficou alguns segundos sem conseguir dizer nada depois daquilo. A revelação dele tinha mudado completamente o peso da conversa, como se uma porta invisível tivesse sido aberta entre os dois, uma porta que até então ela nem sabia que existia. Não era mais só a história dela exposta. Agora havia também a história dele ali, crua, sem filtro,
sem aquela camada de distância que normalmente protegia pessoas como ele de qualquer tipo de vulnerabilidade. Ela observou o jeito como ele olhava para as meninas enquanto falava da própria filha, como se estivesse vendo nelas algo que tinha perdido e que não sabia se algum dia ia recuperar. O olhar dele não era de pena, nem de nostalgia romântica. Era um olhar de ausência. De alguém que carregava um espaço vazio dentro de si e que já tinha aprendido a conviver com aquilo em silêncio. Deve ser muito difícil, Marta disse, quase num sussurro. Ele deu de ombros, mas o gesto parecia mais um reflexo do que uma resposta real. A gente aprende a sobreviver. Igual você. Ela sentiu um arrepio percorrer o corpo ao ouvir aquilo. Porque até então sempre tinha se visto como alguém invisível, como alguém cuja vida não importava muito para ninguém além das próprias filhas. E agora estava ali, sendo comparada a um homem rico, poderoso, dono de uma casa enorme, mas que, de alguma forma, também vivia no mesmo modo que ela, sobrevivendo. Mas você tem tudo, ela disse sem pensar. Ele sorriu de leve, um sorriso cansado. Tenho dinheiro. Só isso. A frase ficou suspensa no ar, pesada. Marta nunca tinha pensado naquele ponto de vista. Para ela, dinheiro era tudo. Era a solução. Era a segurança. Era o que separava a vida dela do caos absoluto. Mas ali, na frente dela, estava alguém que tinha dinheiro e mesmo assim carregava uma solidão que ela reconhecia perfeitamente. Você sente falta dela todos os dias? Marta perguntou. Ele demorou a responder. Todos. A palavra saiu simples, mas carregada de algo profundo demais para ser explicado. Marta sentiu o peito apertar, porque entendeu exatamente o que aquilo significava. Entendeu porque também sentia falta das próprias filhas mesmo quando elas estavam ali, dormindo no quarto ao lado, porque vivia cansada demais para estar presente de verdade. O silêncio voltou a se espalhar pela sala, mas agora era um silêncio diferente. Não era constrangedor. Era quase confortável. Como se os dois tivessem finalmente encontrado alguém que entendia uma parte da própria história sem precisar de muitas explicações. E você nunca pensou em desistir de tudo? Ele perguntou de repente. Marta franziu a testa. Desistir como? Largar tudo. Ir embora. Começar do zero em outro lugar. Ela pensou por alguns segundos antes de responder. Já pensei. Muitas vezes. Mas sempre que penso nisso, olho para elas e lembro que não posso simplesmente sumir. Ele assentiu devagar. Eu também pensei nisso. Depois que minha esposa foi embora. Pensei em vender a casa, mudar de cidade, apagar tudo. Mas nunca consegui. Por causa da sua filha? Por causa da esperança. Marta engoliu em seco. Esperança de quê? De que um dia ela volte. Ou de que eu consiga encontrá-la. A maneira como ele falou aquilo fez Marta perceber que aquela esperança era ao mesmo tempo o que mantinha ele de pé e o que mais doía. Porque esperar algo que talvez nunca acontecesse era viver em suspensão constante, sempre preso entre o passado e um futuro que não existia ainda. Eu acho que a gente continua porque não tem escolha, Marta disse. Porque parar dói mais do que continuar. Ele olhou para ela com atenção. Você fala como alguém que já desistiu várias vezes, mas nunca conseguiu de verdade. Marta deu um sorriso triste. É exatamente isso. Ele suspirou fundo e se levantou devagar do sofá, ainda com as meninas nos braços. Caminhou até perto dela e parou a poucos centímetros, como se estivesse prestes a dizer algo importante, algo que ainda estava se formando na cabeça dele. Marta, você já pensou em como seria sua vida se não precisasse trabalhar em 3 lugares diferentes? Ele perguntou. Ela soltou um riso curto. Já. Mas parece coisa de filme. E se não fosse? Ela levantou o olhar devagar. Como assim? Ele respirou fundo, como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado. E se você pudesse trabalhar em um lugar só? Ter tempo de dormir. Ter tempo de ficar com suas filhas. Ter tempo de viver de verdade. O coração de Marta acelerou. Isso não existe pra gente como eu. Ele a encarou por alguns segundos, sério. Existe quando alguém decide mudar as regras. Marta sentiu um frio na barriga. Eu não estou entendendo. Ele deu mais um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre os dois. Eu estou falando sério. Você não acha estranho eu ter uma casa com 6 quartos vazios, enquanto você mal consegue pagar um quarto para você e suas filhas? Marta abriu a boca para responder, mas não conseguiu formar nenhuma frase. O cérebro estava tentando acompanhar a direção daquela conversa, mas ainda não conseguia chegar a lugar nenhum concreto. Você já pensou em morar aqui? Ele perguntou. O mundo de Marta simplesmente parou.
A pergunta ecoou dentro da cabeça dela como se tivesse sido dita em outra língua, como se não fizesse sentido algum dentro da realidade que ela conhecia. Morar ali. Naquela casa. Com ele. Com as filhas. O quê? Foi tudo que ela conseguiu dizer. Ele continuou falando, com a voz calma, mas firme. A casa é grande demais para uma pessoa só. Tem quartos vazios. Tem espaço. E você precisa de estabilidade. Precisa de tempo. Precisa de uma rotina que não te destrua. Marta sentiu as pernas ficarem fracas. Isso é loucura. Talvez, ele respondeu. Mas às vezes a única forma de sair da loucura é fazer algo completamente diferente do que sempre fez. Ela balançou a cabeça, sentindo o coração bater descompassado. O Senhor nem me conhece direito. Eu conheço o suficiente. E o que o Senhor ganharia com isso? Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Companhia. Casa cheia. Menos silêncio. E a sensação de estar ajudando alguém que realmente merece. Marta sentiu os olhos arderem. Ninguém faz isso de graça. Eu não estou fazendo de graça, ele disse. Você continuaria trabalhando aqui. Cuidando da casa. Só que em tempo integral. Sem precisar correr para outros empregos. Ela sentiu um nó se formar na garganta. E quanto eu ganharia? O suficiente para você não precisar mais se dividir em 3. O corpo dela começou a tremer. Aquilo era bom demais para ser verdade. Era exatamente o tipo de proposta que nunca chegava para gente como ela. Era exatamente o tipo de coisa que sempre tinha um preço escondido. Era exatamente o tipo de coisa que terminava mal. Eu preciso pensar, ela disse. Ele assentiu. Eu espero. Marta olhou para as filhas, ainda dormindo nos braços dele, tranquilas, seguras, como se estivessem em um lugar que nem sabiam que existia. E pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu apenas medo do futuro. Sentiu algo que tinha esquecido como era. Sentiu esperança. Marta passou o resto do dia funcionando no automático, como se estivesse presente fisicamente, mas com a cabeça em outro lugar, presa naquela proposta que não parava de ecoar dentro dela. Cada movimento era mecânico. Passava pano na mesa, organizava os objetos, limpava a cozinha, mas a mente repetia a mesma frase sem parar: morar aqui. Como se aquelas duas palavras não combinassem com a vida que ela conhecia, como se fossem parte de uma realidade paralela onde pessoas como ela nunca entravam. Ela tinha saído da sala carregando as filhas depois da conversa, agradecido em silêncio por ele não ter insistido em nada naquele momento. Tinha levado as meninas para o quarto de hóspedes no fundo da casa, improvisado um cercadinho com almofadas e colocado as duas ali, ainda dormindo, como se precisasse afastar o corpo da fonte daquela confusão interna para conseguir respirar melhor. Mas nem isso adiantou. A casa inteira parecia diferente agora. Cada corredor, cada porta, cada quarto vazio parecia carregar um significado novo. Porque agora ela sabia que aqueles espaços podiam ser dela. E isso era assustador. Ela passou anos se acostumando a não desejar coisas grandes. A não sonhar com estabilidade. A não criar imagens mentais de um futuro melhor, porque sempre que fazia isso, a realidade vinha logo depois para destruir qualquer expectativa. Aprendeu que era mais seguro viver no mínimo. No básico. No necessário. Sonhar demais sempre doía. Por isso, aquela proposta não parecia só generosa. Parecia perigosa. Perigosa porque mexia com algo que ela tinha enterrado, a vontade de viver sem estar sempre correndo. A vontade de acordar sem sentir o corpo pesado. A vontade de deitar à noite sabendo que no dia seguinte não precisava enfrentar mais 12 horas de trabalho. Ela sentou na beira da cama do quarto de hóspedes, olhando para as duas filhas dormindo lado a lado, com os peitos subindo e descendo em sincronia, e sentiu um aperto profundo no peito. Pensou em quantas vezes tinha deixado as meninas com a vizinha, em quantas noites tinha chegado em casa quase 10 horas da noite e encontrado as duas chorando de fome ou de sono, em quantas vezes tinha se sentido a pior mãe do mundo por não conseguir estar presente. Pensou também no pai delas. No silêncio. Na ausência. Na forma como ele tinha ido embora sem olhar para trás, deixando ela sozinha com duas vidas pequenas nos braços e nenhuma instrução de como sobreviver àquilo. Pensou em quantas vezes tinha se perguntado se tinha feito alguma coisa errada, se tinha escolhido errado, se merecia estar naquela situação. E agora estava ali, diante da primeira oportunidade real de mudança que já tinha aparecido na vida dela. Ela levantou e foi até a janela do quarto. Do lado de fora dava para ver parte do jardim enorme da mansão, o gramado perfeitamente cortado, as árvores altas, o silêncio quase irreal daquele lugar.
Um silêncio tão diferente do barulho constante da rua onde morava, dos carros passando, das pessoas gritando, dos vizinhos discutindo, das paredes finas que nunca deixavam ninguém dormir direito. Aquilo parecia outro mundo. Um mundo onde talvez as filhas dela pudessem crescer com mais calma. Onde talvez ela pudesse finalmente dormir mais de 5 horas por noite. Onde talvez ela pudesse existir sem sentir que estava sempre à beira de um colapso. Mas junto com a esperança vinha o medo. Medo de depender de alguém de novo. Medo de confiar. Medo de se acomodar e depois perder tudo. Medo de se mudar para aquela casa, algum tempo depois, ouvir que não estava mais funcionando, que era melhor ela procurar outra coisa, que aquilo tinha sido um erro. Porque ela já tinha vivido isso antes. Em outros empregos. Em outras promessas. Em outras situações onde alguém dizia que ia ajudar, que ia facilitar, que ia dar uma chance, e depois simplesmente sumia quando ficava complicado demais. Ela não tinha mais estrutura emocional para aguentar mais uma queda grande. Marta pegou o celular e abriu a conversa da vizinha. Pensou em ligar. Pensou em pedir opinião. Pensou em contar tudo. Mas ficou alguns segundos olhando para a tela sem digitar nada. Porque, no fundo, ela sabia que ninguém podia tomar aquela decisão por ela. Era a vida dela. Das filhas dela. Ela se deitou ao lado das meninas no colchão improvisado e ficou olhando para o teto, ouvindo a própria respiração, tentando imaginar como seria acordar todos os dias naquela casa. Tentando imaginar como seria não precisar sair correndo. Tentando imaginar como seria viver com um pouco mais de leveza. E, pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu fazer algo que sempre evitava. Ela se permitiu imaginar que talvez, só talvez, a vida pudesse ser diferente. Não perfeita. Não fácil. Mas menos cruel. E essa simples possibilidade já fazia o coração dela bater de um jeito estranho, misturando medo e desejo, como se estivesse diante de uma porta que tinha ficado fechada a vida inteira e que agora, de repente, alguém tinha destrancado sem aviso. Marta acordou naquela manhã com uma sensação estranha no peito, como se algo tivesse mudado durante a noite mesmo sem ela perceber exatamente o que. As meninas ainda dormiam ao lado dela, mas o quarto já estava iluminado pela luz suave que entrava pela janela, e por alguns segundos ela esqueceu completamente onde estava, achando que tinha acordado no quarto apertado de sempre, no apartamento antigo, com o barulho da rua entrando pela fresta da porta. Só quando se sentou na cama e olhou em volta é que a realidade voltou de uma vez. As paredes claras. O silêncio. O espaço. E a proposta. O coração dela acelerou imediatamente, como se o corpo tivesse lembrado antes da mente. Ficou alguns segundos parada, apenas respirando, tentando organizar os pensamentos. Sentia um misto de ansiedade e medo, mas também algo diferente, algo que não costumava fazer parte das manhãs dela, expectativa. Ela levantou devagar para não acordar as meninas e foi até o banheiro do quarto. Lavou o rosto com água fria, se olhou no espelho e percebeu como parecia diferente ali, naquele ambiente que não carregava o peso da sobrevivência diária. Parecia a mesma pessoa, mas sem a pressão imediata do mundo esmagando os ombros. Quando saiu do quarto, encontrou o milionário já acordado, sentado à mesa da cozinha, com uma xícara de café na mão e alguns papéis espalhados à frente dele. Ele levantou o olhar assim que a viu. Bom dia, ele disse, simples. Bom dia. Ela se aproximou devagar, sentando na cadeira em frente a ele. Ficou alguns segundos em silêncio, olhando para a xícara de café fumegando, sentindo o cheiro forte preencher o ambiente, tentando criar coragem para falar. Eu pensei, Marta disse, por fim. Ele não respondeu de imediato. Apenas esperou. Eu tenho medo. Muito. Mas eu também estou cansada demais para continuar do jeito que estou. Cansada de sobreviver. Cansada de viver sempre com medo de perder tudo. Ele respirou fundo, mantendo o olhar fixo nela. E o que isso significa? Marta engoliu em seco. Que eu vou aceitar. Se o senhor ainda quiser. Por um segundo, ele não disse nada. Apenas fechou os olhos brevemente, como se estivesse soltando uma tensão que carregava desde o dia anterior. Quando abriu de novo, havia um sorriso discreto, mas sincero. Eu quero. A palavra saiu firme, sem hesitação. Marta sentiu o corpo inteiro tremer levemente. Não era nervosismo. Era a sensação de estar atravessando uma linha invisível entre duas versões da própria vida. Mas eu preciso de algumas garantias, ela continuou, a voz um pouco mais segura do que imaginava que conseguiria. Quais? Eu preciso de um contrato. Tudo por escrito. Com aviso prévio. Com salário definido.
Com direitos. Eu não posso largar tudo e depois ficar sem nada. Ele assentiu imediatamente. Já pensei nisso. Hoje mesmo eu ligo para o advogado. A gente faz tudo formal. Do jeito certo. Marta sentiu um alívio profundo ao ouvir aquilo. E eu não quero que isso vire uma relação estranha, ela acrescentou. Eu não quero me sentir devendo nada além do meu trabalho. Ele olhou para ela com atenção. Você não vai me dever nada além do que já faz. Eu não quero te prender. Quero te dar estabilidade. Marta respirou fundo. Então eu aceito. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era tenso. Não era desconfortável. Era um silêncio de transição, como se os dois estivessem conscientes de que algo grande tinha acabado de acontecer, mesmo sem fogos, sem discursos, sem cenas dramáticas. As meninas podem ficar com você o tempo todo, ele disse. Você organiza seus horários. Trabalha aqui de manhã. À tarde cuida delas. Sem pressa. Sem correria. Marta sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas dessa vez não tentou segurar. Eu não lembro da última vez que alguém me ofereceu isso, ela disse. O quê? Tempo. Ele deu um meio sorriso. Tempo é a única coisa que dinheiro realmente compra. Marta riu de leve, ainda com os olhos molhados. Eu só espero não estar sonhando. Se estiver, é um sonho coletivo, ele respondeu. As meninas começaram a acordar, uma mexendo nos cobertores, a outra fazendo um barulhinho baixo. Marta se levantou para pegá-las no colo, e ele observou a cena em silêncio, como se estivesse assistindo algo que fazia falta demais na própria vida. Você sabe que isso vai mudar tudo, né? Ele disse. Eu sei, Marta respondeu. E isso me assusta. A mim também. Ela olhou para ele com um sorriso tímido. Mas talvez seja um medo bom. Ele assentiu. Talvez seja o tipo de medo que vem antes das coisas certas. E, naquele momento, enquanto segurava as duas filhas nos braços, Marta sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não era alívio, era a sensação real de estar, finalmente, escolhendo viver. Marta demorou alguns dias para perceber que algo dentro dela tinha mudado de verdade. Não foi imediato. Não foi naquele primeiro dia, nem na primeira semana. Foi aos poucos, em pequenos detalhes quase invisíveis, como se o corpo estivesse reaprendendo a existir em um ritmo que não era feito só de urgência e cansaço. Ela começou a dormir melhor. Não acordava mais com o coração acelerado, pensando em horários, contas, atrasos. Acordava com o som suave das meninas se mexendo no berço, com a luz entrando pela janela, com a sensação estranha de não precisar sair correndo. Pela primeira vez desde que tinha engravidado, ela conseguia tomar café sentada, sem olhar para o relógio a cada 2 minutos. Passava as tardes no chão da sala, brincando com as filhas, observando cada descoberta pequena como se fosse algo grandioso. O primeiro dente que começou a aparecer. A primeira tentativa desajeitada de ficar em pé. O jeito como as duas batiam palminhas quando viam algo novo. Coisas simples, mas que ela nunca tinha conseguido viver com presença de verdade. Antes, tudo era rápido demais. Tudo era fragmentado. Ela sempre estava ali, mas nunca inteira. Agora estava. E isso assustava. Porque junto com a paz vinha também uma sensação estranha de merecimento, algo que ela nunca tinha permitido sentir. Como se estivesse finalmente entendendo que não precisava pagar com sofrimento para continuar existindo. Que não precisava se destruir para ser mãe. Que não precisava viver em estado de alerta o tempo todo para provar que era forte. Ela começou a se olhar no espelho com outros olhos. As olheiras diminuíram. A postura mudou. O rosto parecia menos tenso, menos carregado. Não porque a vida tivesse ficado perfeita, mas porque tinha deixado de ser uma guerra diária. E ele também parecia diferente. Mais silencioso, mas de um jeito mais leve. Às vezes parava na porta da sala e ficava observando Marta brincar com as meninas, sem dizer nada, como se estivesse absorvendo aquela cena, como se aquilo estivesse preenchendo algo que faltava dentro dele há muito tempo. Em uma dessas tardes, enquanto Marta trocava a fralda de uma das gêmeas, ele se sentou no sofá e ficou em silêncio por alguns minutos. Você já reparou que a casa não parece mais vazia? Ele disse. Marta levantou o olhar. Eu reparei. Ele respirou fundo. Antes eu chegava aqui e sentia que estava entrando em um lugar grande demais para uma pessoa só. Agora parece normal. Marta sorriu de leve. Normal é bom. Normal é raro, ele respondeu. Ela pensou nisso por alguns segundos. Eu passei tanto tempo achando que normalidade era coisa de outras pessoas, que nem sabia mais como era sentir isso.
Ele a encarou com atenção. E agora? Marta olhou para as filhas, depois para ele. Agora eu sinto que estou vivendo uma vida que eu nunca achei que fosse possível para mim. Ele assentiu devagar. Eu também. O silêncio que se formou não era desconfortável. Era um silêncio cheio de significado. Um silêncio de quem não precisava mais preencher tudo com palavras. Naquela noite, depois de colocar as meninas para dormir, Marta ficou sentada na poltrona do quarto, observando as duas respirarem tranquilas, com os peitos subindo e descendo em sincronia. Pensou em tudo que tinha vivido até ali. Nos dias difíceis. Nas noites sem dormir. Nos empregos perdidos. Na solidão. No medo constante de não ser suficiente. E percebeu algo que nunca tinha conseguido perceber antes. Ela não tinha sido fraca. Tinha sido forte demais por tempo demais. E agora, finalmente, estava aprendendo a ser apenas humana. Não sabia o que o futuro reservava. Não sabia se aquela estabilidade ia durar para sempre. Não sabia se em algum momento as coisas iam mudar de novo. Mas, pela primeira vez em muitos anos, ela não sentia mais pânico ao pensar no amanhã. Sentia algo diferente. Sentia confiança. Confiança de que, acontecesse o que acontecesse, ela já tinha provado para si mesma que era capaz de sobreviver, mas que agora também merecia viver. E enquanto apagava a luz do quarto e se deitava ao lado das filhas, Marta entendeu que aquela história não era sobre um milionário que ajudou uma faxineira. Era sobre uma mulher que, depois de passar a vida inteira lutando sozinha, finalmente encontrou um lugar onde não precisava mais lutar o tempo todo. E isso, para ela, já era mais do que suficiente. Se essa história tocou você de alguma forma, conta nos comentários o que sentiu ao acompanhar essa jornada. Compartilha com alguém que também precise ouvir que ainda existem recomeços possíveis. E segue o canal para continuar acompanhando histórias que falam direto com a vida real.